Na Prevê FM, você começa o dia bem informado. 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prevê FM e a gente vai bater um papo agora com a Rejane Cristina de Oliveira, engenheira agrônoma do Departamento de Proteção Vegetal. A gente vai falar a respeito do controle biológico de pragas. Rejane, bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Bom dia, gente, é uma satisfação para mim estar aqui, poder falar um pouquinho do trabalho que a gente faz na universidade. Esse controle biológico de pragas, como é que funciona? Como é que funciona tudo isso para o ouvinte poder saber como é que é esse seu departamento? Eu coordeno hoje, sou professora, né, como você disse, no Departamento de Proteção Vegetal, aqui na FCA, na Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, aqui em Campos de Botucatu, e eu coordeno um grupo de pesquisa chamado AgriMIP, que é Grupo de Pesquisa e Manejo Integrado de Pragas, e a gente tem ali mais de 20 pessoas hoje tentando desenvolver pesquisas para oferecer soluções sustentáveis aos produtores, para que esses produtores, quaisquer tipos de produtores, possam utilizar menos produtos fitossanitários sintéticos. Então a gente visa ali trabalhar pesquisa e oferecer para o produtor uma resposta para que ele possa fazer uma escolha de, primeiro, usar no momento certo um produto fitossanitário e a possibilidade de talvez usar um insumo biológico. Porque esse insumo biológico ele traz alguns benefícios, inclusive de produtividade, que no final do dia é o que o produtor está buscando. E a gente tem ali um caminho, um programa para que isso possa ser utilizado. Então a gente tem ali um grupo de pessoas, alunos de graduação, pós-graduação, profissionais da área, desenvolvendo esses projetos para que a gente entregue uma resposta bem direcionada aos produtores. E sempre tem novidade nessa sua área, porque assim, a gente imagina, né, na evolução de tudo, a ideia é o seguinte: preservar realmente o meio ambiente, procurar o máximo possível não usar defensivos, enfim, e que o natural esteja presente nesse controle também de pragas. Tem avançado bastante? Tem muitas novidades sempre? Muita novidade. Essa é uma área da agricultura que tem crescido muito ao longo das últimas décadas. E na última década a gente teve um salto de tecnologia em termos de controle biológico. Porque a gente tem aí, nessa área que eu trabalho, de manejo de pragas, a gente já tem descrito, inclusive pela FAO, que a gente perde em torno de 28% de plantas que a gente produz para os insetos, para as pragas. Entendi. Esses insetos, eles causam um prejuízo que é onde a gente tenta manejar. Então, se a gente reduzir esses 28%, a gente está ganhando em produção. Claro. Então, isso é a demanda mundial, a população não para de crescer, a gente tem que produzir comida, então a justificativa ela é séria. E se a gente está perdendo para praga, por que não então manejar essas pragas neste contexto que você acabou de comentar? Tornar o sistema ou o agroecossistema mais equilibrado para que o próprio sistema consiga produzir de uma forma mais sustentável. Já que a gente está falando em um país que tem um tamanho continental, o Brasil é muito, a gente tem vários Brasis dentro do nosso Brasil. Então a gente tem que tratar isso de forma regional. Para a nossa região aqui, para a região do porção centro, sudoeste paulista, ou para o Unesp tem aí uma abrangência paulista, a gente consegue hoje ter estudos regionais e levar para o produtor programas em que efetivamente ele consiga utilizar essas ferramentas. E a gente tem muita novidade. Tem muita novidade, principalmente no que se trata do controle biológico. Eu sou de uma geração que formei em agricultura e engenharia agronômica há algum tempinho já, né? A gente falava de controle biológico como algo futuro, algo em termos de possibilidade. Hoje, respondendo sua pergunta, a gente tem tecnologia disponível, comercial, para os produtores. Que produtor? Qualquer tipo de produtor. Eu não estou aqui falando só para produtor de uma cultura ou de uma determinada área. Não, a gente tem tecnologia para produtor agrícola hoje. Ô Rejane, eu fico imaginando
mudanças climáticas, né, que o mundo está vivendo, inclusive Botucatu, até o clima de Botucatu já mudou a denominação, né, de tudo que está acontecendo no mundo, como é que ficam essas pragas, esses insetos, né, eles sobrevivem mais no calor, mais no frio, a incidência, a proliferação, isso tudo vocês têm que controlar e, de repente, uma coisa que os pesquisadores, e a gente entrevistou vários aqui, que era esperado para 2050, tantas mudanças, está acontecendo agora para 2030 e a gente está vivenciando isso agora. Como é que fica vocês que pesquisam todas essas pragas, dizer, olha, gente, está aumentando ou está diminuindo, enfim, como é que fica nessa altura do campeonato? A gente está tendo uma regulação e o desafio sobre manejo de pragas, ele aumenta. E vamos entender aí o processo de evolução dos organismos. A gente tem uma expectativa de vida aí hoje, bem aumentada, graças a Deus, acima de 70 anos. Os insetos, esses insetos pragas que vão atacar as culturas, esses que a gente quer baixar a população, ele tem uma geração, alguns deles, a cada uma semana, a cada 15 dias. Então, ao longo do ano, a gente tem muitas gerações. Então, a gente tem uma seleção desses insetos adaptáveis muito rapidamente. Então, hoje a gente já tem resultados de pesquisa que suportam a ideia que o inseto ele está se adaptando muito rapidamente a essas condições climáticas. Então, a gente tem aí as plantas se adaptando, é claro, né? E tem uma série de pesquisas evoluindo para promover também benefícios às plantas, mas os insetos estão se adaptando e por que não dizer que eles estão se beneficiando dessas mudanças climáticas globais? A gente tem problemas com pragas aumentando a cada dia e com isso a gente precisa ter as intervenções de manter essa população abaixo de um nível que cause prejuízo à produtividade. E é aí que a gente mais trabalha. Por quê? Uma coisa também em termos de manejo de pragas, não é só a gente saber o que a gente pode usar para intervir para baixar essa população, mas é quando. Porque a gente precisa estar no campo, estar no produtor, monitorando essa praga. Entendi. Vendo se essa praga está presente, qual é a praga e qual é a melhor ferramenta para que a gente possa usar naquela produção para essa praga não causar o prejuízo. E daí a gente tem trabalhado com esses insumos biológicos. Não estou aqui falando que a gente não tem espaço para o controle químico. Temos espaço para o controle químico, né? Hoje o controle químico, ele evoluiu muito também. A gente tem uma legislação que suporta no Brasil registro de produtos químicos que têm baixa toxicidade às pessoas, tem uma alta seletividade de manter os insetos benéficos no campo, porque a gente também tem muito inseto benéfico. Não evoluiu demais o controle químico. A gente tem aí produtos com perfil químico hoje que também busca a sustentabilidade, visto que a gente tem uma legislação que hoje obriga isso. A gente não está falando mais daquele controle químico lá da década de 40, da época da Segunda Guerra Mundial. Isso evoluiu. E isso atrelado às tecnologias biológicas hoje, a gente consegue trabalhar de uma forma sustentável para produzir e manter esse sistema agrícola mais equilibrado, que é o que a gente busca. Entendi. E de que maneira esses agentes biológicos auxiliam no controle das pragas? Primeiro, a gente precisa definir quais são. A gente tem aí vários agentes biológicos à disposição no mercado hoje. A gente tem duas categorias gerais que a gente chama de macrobiológico e microbiológico. Macrobiológico, mais fácil da gente visualizar, vão ser pequenas vespas, alguns outros predadores, que são insetos que estão no agroecossistema tentando regular essas pragas, que são insetos que vão se alimentar dessas pragas. Então a gente tem pequenas vespas, a gente tem aí crisopídeos que hoje são liberados e a gente tem os microbiológicos também. O que são esses microbiológicos? São fungos, bactérias, vírus de insetos. Então a gente chama de êntomo de inseto, patógeno, são doenças de inseto. Então, esses fungos, vírus e bactérias a gente consegue inclusive pulverizar na lavoura, mas é um insumo biológico. E daí eles vão ali se apropriar do corpo daquele inseto, vão se multiplicar e esse inseto daí ele deixa de estar
no agroecossistema. Então a gente tem esses dois mecanismos. Hoje a gente tem várias empresas que inclusive comercializam esses agentes de controle biológico. A gente tem uma legislação que coordena tudo isso. Hoje no Brasil, um dos pontos que a gente está evoluindo, talvez numa velocidade menor do que a gente precisava, é uma legislação para isso, porque hoje todo insumo biológico é considerado ainda um agrotóxico, mas a legislação ela evolui, né? Então a gente precisa de uma regulação para que as empresas consigam comercializar. Mas eu tenho um exemplo muito interessante para compartilhar daqui de Botucatu. De Botucatu a gente tem aqui biofábricas, muito das pesquisas incubadas de dentro do Agrimip da universidade. Em função dos produtores nos acessarem, buscando ajuda, a gente tem aí programas de alguns produtores de tomate cadastrados, algo em torno de 50 produtores de tomate, que é uma cultura difícil de manejar, porque tem muitas pragas. A gente assiste esses produtores e a gente faz ali um manejo de liberação de umas vespinhas, chamadas tricograma. Esse tricograma, quando a gente libera numa lavoura de tomate, seja ela em campo aberto ou em estufa, essa vespinha ela vai procurar um ovo de uma outra praga. Encontrando esse ovo, ela coloca o seu próprio ovo dentro desse ovo e mata ali o que viraria uma lagarta. E vai sair daquele ovo uma outra vespinha que vai procurar um outro ovo. E com isso hoje a gente já tem uma lista de mais de 50 produtores de tomate na região de Botucatu que tem conseguido reduzir não só o uso de insumos em geral, porque quando a gente fala de produtividade a gente está falando também de custo de produção. Quando diminui o custo dessa produção, ele aumenta a sua lucratividade. Então, além de entregar um sistema mais sustentável de manejo de pragas, porque o produtor de tomate na região de Botucatu é um produtor considerado de pequenas áreas. Então, é uma produção que está gerando um pouco mais de lucro para esse produtor. E isso, numa economia circular, a gente vai trazer outros benefícios. Porque esse produtor está entregando um tomate com menos resíduo, ele está ali promovendo uma qualidade de vida para sua família, ele está difundindo esse conhecimento. Então é um projeto que, assim, eu tenho bastante orgulho de difundir. Um deles, porque isso também já foi feito para produção de folhosas, mas é onde a universidade consegue, de fato, ser agente transformador no seu meio e a gente está entregando um resultado significativo. Muito legal. E daí o consumidor final também é beneficiado, né? Muito. O morango também entra na mesma linha do tomate, por ser um fruto vermelho, que falam, né, pelo menos fala como leigo aqui, que tomate, morango e frutas vermelhas são mais acessíveis a pragas, né? Na verdade, o tomate tem muita praga, o morango também. O morango também tem um programa de controle biológico, principalmente para manejar ácaros. A principal praga de morango é um ácaro. Aí não é um inseto, é um outro tipo de praga, então o manejo ele vai ser com outras ferramentas, mas também cresce muito, principalmente por conta do morango. Assim como o tomate, o consumo ser também in natura, é interessante que a gente entregue um produto sem resíduos químicos. Tem um programa, hoje a gente tem alguns produtores de morango aqui na região que já têm acesso às informações para também começar a fazer essa mudança no programa de manejo. Porque uma das questões que a gente trabalha muito em termos de difusão desse conhecimento é essa mudança cultural também. Porque o controle biológico ele está hoje disponível, ele é acessível, mas a gente precisa ensinar esse produtor a como usar, porque não é uma virada de chave. Para quem faz o manejo convencional, fazer um controle biológico não é simplesmente, vou passar de um para outro. Não, tem muita tecnologia envolvida nisso e a gente precisa transferir esse conhecimento. Então a gente precisa ensinar esse produtor. Mas é possível também. Tem que saber como funciona e tudo mais, aceitar essa transformação, né? Que vem às vezes de gerações, né? Eu ia falar justamente sobre isso, né? Se há resistência, porque principalmente os mais velhos, imagino eu, né? Os produtores mais velhos têm aquela resistência do tipo, não, eu preciso de uma coisa mais forte, porque essa coisa de receita de vó, como dizem, não dá certo. Existe esse tipo de resistência, como você falou. Tem uma adaptação para isso também, né? Mas é um comportamento cultural de gerações, né?
eu sou engenheira agrônoma, trabalho com isso, mas eu sou filha de pequeno produtor rural, né? Eu cresci numa pequena propriedade rural do Vale do Paraíba e meus pais moram lá até hoje. Então, eu tenho isso muito forte em mim. Uma das motivações de ter buscado esse caminho é pensar exatamente nisso e como acessar esse produtor. E não tem outro caminho mais convincente, o poder de persuasão ele é mais praticado quando você mostra exemplos. E na região de Botucatu, né, tem 13 anos que eu trabalho aqui na universidade, e a gente já tem exemplos concretos e a gente vai na propriedade e mostra isso pro produtor. Porque o produtor, via de regra, gente, ele tem resistência à mudança, qualquer que for. Então, na hora que você conversa com esse produtor, primeiro, você ir até lá já é algo significativo. Você conversa com esse produtor, mas então vamos fazer assim, ó. O senhor faz dessa forma, que já vem sendo feito e dá tudo certo, me dá um pedacinho aqui, deixa eu fazer do meu jeito. E daí ele começa a ver, mas como que você fez? E aqui, gente, eu não tô falando só de produtor pequeno, eu tô falando de produtor de qualquer tipo, porque o manejo de pragas é uma tecnologia que se encaixa em produção de plantas, né? Então a gente tem exemplos aí de pequeno, médio, grande produtor. Então, pelo convencimento, mostrando exemplos concretos, os resultados, a gente tem conseguido ter aí uma evolução na adoção, na aderência dessa tecnologia. A gente tem bons exemplos hoje para compartilhar aqui na nossa região. Legal. São 7h20, nós vamos ao intervalo comercial, já nós voltamos, hoje conversando com a Rejane Cristina de Oliveira, engenheira agrônoma, falando a respeito do controle biológico de pragas. Entrevista. Voltamos com a nossa entrevista, hoje conversando com a Rejane Cristina de Oliveira, engenheira agrônoma, falando a respeito do controle biológico de pragas. A lesma é uma praga? A lesma tem se tornado uma praga. A lesma hoje, ela aparece cada vez mais nos sistemas agrícolas e causa prejuízo significativo. Quando a gente fala de prejuízo, a gente está relacionando a quantidade desses organismos. Porque, às vezes, isso é muito interessante da gente compartilhar, porque, às vezes, a presença de um organismo, de uma praga, não vai te causar o prejuízo. Então, você não necessariamente precisa fazer uma intervenção. Agora, dependendo da quantidade desses organismos, a gente precisa intervir, porque senão a gente não produz a planta. A lesma, ela tem sim aumentado em quantidade e causado prejuízo, mas ela está muito vinculada a uma questão boa do sistema produtivo, que é o aumento de áreas com mais matéria orgânica. Então, a gente tem aí uma crescente em termos de uso de plantio direto e muitas das vezes essa matéria orgânica também proporciona um ambiente muito adequado para o desenvolvimento dessas lesmas e outros organismos, né? O grande desafio é manter essa população equilibrada. Por quê? Na ecologia, no ambiente, a lesma vai ter o seu papel ecológico também. Então, o que vai alterar a importância disso e chamar a atenção é a quantidade, dizendo pra gente se a gente tem que intervir ou não. O que acontece muitas das vezes, em termos de manejar esses organismos que podem causar prejuízo, é que a gente não observa, de novo, isso é o que os meus alunos na universidade cansam de me ouvir falar. Quando entrar, quando intervir, porque a gente tem um sistema hoje de calendário. Por conta que quando você vai conduzir uma cultura, você já tem uma programação de quando você vai fazer a semeadura, o plantio, a condução e depois a colheita. Você tem já. E aí entra nessa programação um calendário de pulverizações de produtos fitossanitários. Mas às vezes a gente faz uma pulverização e esse organismo não está lá. Então a gente pode deixar de fazer essa operação nesse momento, continuar visitando essa área, monitorando, o que a gente chama, e intervir quando necessário. Ter uma tomada de decisão baseado no monitoramento e não por calendário. Isso ajuda demais a gente manter os organismos abaixo desse nível de dano econômico. Até porque nessas mudanças climáticas que a gente já citou, pode ser que esse ano choveu demais, ela não apareça, choveu de menos, calor intenso, e pode acontecer, de repente você faz um trabalho ali e não aconteceu a presença, estou dizendo da lesma no caso. Não, é perfeito esse raciocínio, é isso que a gente quer difundir, porque veja bem,
Os insetos, eles são organismos totalmente diferentes de nós, seres humanos ou qualquer organismo vertebrado. Os insetos são invertebrados, não tem uma coluna vertebral como nós. É um funcionamento totalmente diferente. A gente consegue produzir energia, a gente consegue manter a temperatura do nosso corpo pelo funcionamento. O inseto não. O inseto, ele regula o funcionamento do seu corpo pela temperatura do ambiente onde ele está. Então isso que você está falando faz muito sentido, porque se o ambiente aquece, ele vai se desenvolver mais rápido. O corpo dele funciona mais rápido. Então, falei anteriormente, se o inseto demora 15 dias para se desenvolver a uma temperatura ambiente ali, mais ou menos 25 graus, se a gente tiver pouquinho só de aumento de temperatura, isso vai ser acelerado e a gente aumenta o problema com a ocorrência de pragas. Então, isso faz muito sentido, é isso. Esse ano agora, a gente viveu uma safra, né, do ano aí de 2024, muito seca. A gente está vindo de uma seca. Começou a chover agora semana passada aqui na nossa região. Isso impacta severamente a ocorrência de pragas. Então tem pragas que ocorrem geralmente quando é mais seco e tem outros que preferem quando tem mais chuva. E a gente só vai saber disso estando na área. Não dá para a gente tratar a agricultura como se fosse algo que não tem um dinamismo. A gente tem muita vida ali. Então a gente precisa estar presente nessa cultura, monitorando, para daí ter as melhores decisões. Porque tecnologia hoje, eu tenho aqui consciência de falar que a gente tem tecnologia sustentável, biológica, química, para manter essas populações abaixo de um nível que cause dano à produção. Mas a gente tem que aprender a saber usar. No momento certo, né? No momento certo e quando precisa. E falando de tecnologia, qual o potencial do Brasil para o manejo de pragas, considerando a grande biodiversidade que a gente tem? A gente é líder, a gente já é líder, né? Em função da gente ter um Brasil de um tamanho enorme, como eu já comentei, a gente tem uma agricultura, costumo dizer isso também, que há anos atrás a gente vivia um discurso do seguinte: o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil tem um potencial gigantesco, né? Eu me formei escutando isso. Hoje, em 2024, para diversas culturas, a gente está olhando os outros países que também são países com boas produções no retrovisor. Hoje a gente é muito bom. O Brasil, a gente tem que ter muito orgulho do trabalho que a agricultura no Brasil fez ao longo das últimas 3, 4 décadas. A gente aumentou demais a nossa capacidade de produção. Esse é um ponto. E, visto isso, a gente tem um desafio agora, de manter esse patamar, né? A gente tem um desafio aí de aumentar a produtividade. A gente não pode mais aumentar as divisas agrícolas, a gente não pode se dar ao luxo de aumentar divisas agrícolas. A gente tem que aprender a produzir mais na mesma unidade de área que a gente tem. E por aí passa a questão do manejo integrado de pragas, e por isso que a gente é líder em utilizar insumos biológicos. Todas as maiores empresas do mundo estão aqui auxiliando nesse desenvolvimento, mas a gente tem iniciativas também de produção dentro das fazendas, dentro das propriedades. Então esse conhecimento está sendo difundido de uma forma orgânica para que o acesso seja para todos os produtores. Então isso acontece sim, o manejo integrado de pragas hoje é uma realidade. Não estou falando que nada é tão bom que não precise ser melhorado. A gente tem aí desafios, como principalmente, né, eu já comentei aqui várias vezes e é o ponto principal hoje, monitorar, estar na produção, monitorando para saber tomar a decisão. Agora, como fazer para a gente monitorar toda essa agricultura? Isso é muito difícil. Então, hoje, o nosso gargalo passa por como monitorar. Porque você ficar andando nessa lavoura dioturnamente verificando, talvez a gente não consiga cobrir essas áreas para verificar aquilo que a gente precisa. Daí, o que a gente tem utilizado hoje, que é o que é mais recente, é inteligência artificial.
inteligência artificial no campo hoje. O campo hoje está recebendo muita tecnologia em termos de informação, porque as fazendas hoje elas estão sendo monitoradas, o acesso à internet está sendo algo necessário, porque a gente tem, inclusive, hoje, robôs que fazem esse monitoramento. Que interessante, né? A gente tem robô que percorre essas lavouras hoje e chega no celular do engenheiro agrônomo, do gerente da fazenda, se ele precisa ou não fazer uma intervenção. E isso auxilia no manejo também, porque, de repente, se você tem esse mapeamento da área, você não precisa fazer uma intervenção em área total. Você vai somente naqueles locais onde tem a ocorrência daquela determinada praga. Então, a gente tem hoje avançado nisso. E o manejo integrado de pragas está extremamente atrelado com essa necessidade do monitoramento e agora muito mais otimizado com aí essa parte de inteligência artificial nos auxiliando. Muito bom. Regiane, qual que é a praga que tem chamado mais atenção atualmente? Aquela que fala, gente, isso aqui a gente precisa dar um jeito. O que você pode adiantar dessa praga que de repente a pessoa, a dona de casa, o cidadão comum não visualiza, de repente vai perceber que ela existe quando toma conta do noticiário, aqui no programa de rádio, divulgando qual é a praga do momento? A gente tem elencado para o Brasil as 5 principais ameaças fitossanitárias. A primeira delas é uma lagarta. Muitos dos que estão nos escutando vão lembrar. É aquela lagarta que dá ali no milho, né? Aquela lagarta que a planta de milho, quando vai se desenvolvendo, tem ali uma lagarta. Muitas das vezes essa lagarta, ela se deslocou, aquele milho verde que a gente compra e a gente vai tirar aquela palha, aquela lagarta que está ali na espiga. A branquinha? É uma branquinha meio verdinha, então é uma praga que vai trazer pra gente uma preocupação grande. Eu comentei que a gente aqui do Agrimip, essa mesma. É uma dessas aqui? Essa mesma, é essa daí. Tá. Então essa lagarta, o nome científico dela é Spodoptera frugiperda, não é uma lagarta somente que preocupa somente o Brasil, ela é uma das ameaças fitossanitárias do mundo. E eu comentei, né, que a gente aqui do Agrimip, a gente trabalha muito com pesquisa voltada ao estado de São Paulo. Mas esse é um projeto que a gente trabalha em nível Brasil. A gente faz um monitoramento de suscetibilidade dessa espécie em populações coletadas no Brasil inteiro, aqui no laboratório. E a gente sabe que hoje essa é a praga a ser batida. E daí você vai me perguntar, mas ela ocorre só em milho? Eu não tenho milho, não vou me preocupar. Em função do nosso sistema produtivo pujante, que a gente tem muitas gerações de plantas ao longo do ano, em função da gente ter o milho convivendo com outras culturas, essa hoje é uma praga que se alimenta do que vem pela frente. Então a gente tem aí em tomate, a gente vai ter na cultura da soja, no feijão, a gente tem muito aí em folhosas, a gente tem essa lagarta. Ela mudou a dieta dela e... Ela se adaptou ao que tem à disposição, ela se adaptou a sobreviver. Come de tudo, come de tudo. De tudo. E como controlar essa lagarta? Essa lagarta hoje, a gente tem populações resistentes a diversos inseticidas, e a gente tem aqui biotecnologia empregada no manejo de pragas, né? A gente tem aí as plantas que manifestam proteína BT, que é vinda de uma bactéria que auxilia no manejo, mas hoje já tem uma convenção. O manejo integrado de pragas, utilizando diferentes ferramentas de manejo, é o único caminho para a gente conseguir manejar essa praga, porque ela virou uma super praga. Mas não é a única, ela não está sozinha. Vocês também já devem ter ouvido falar de uma tal de uma mosca branca. A mosca branca vem em ondas e elas têm migrado inclusive para cidades, né? A espécie dessa mosca branca chamada Bemisia tabaci, a gente tem nuvens vindo para cidades de tanto que a população aumenta. Então é também uma outra praga que traz bastante atenção. Entre outras, eu poderia dar uma lista aqui, mas eu não quero ser a portadora de más notícias. Mas, como se a gente já não tivesse más notícias todos os dias. Então, mas o que importa é que as pragas, esse entendimento que as pragas estão se adaptando ao agroecossistema, que está mudando, seja pelos fatores de clima, seja ele por conta que a gente sabe produzir muito bem, porque a praga, ela
O inseto, de forma geral, ele vive para viver, gente. É um organismo que ele só vive para perpetuar a sua espécie. Os adultos, eles vão cuidar para que a sua prole seja segura e tenha condições de sobreviver. Entendendo tudo isso, a gente usa a nosso favor e coloca no manejo para que a gente diminua a população do inseto que vai se alimentar na planta, aumente aquela população de insetos benéficos que vai auxiliar nessa regulação de manter essas pragas no nível que não prejudique a produção e tem um caminho possível, né? A gente tem aí vários exemplos em que a gente consegue hoje produzir de uma forma sustentável, sem colocar dentro de um rótulo, porque, como eu disse, vou sempre reforçar, o manejo ele cabe em qualquer tipo de produtor, em qualquer sistema produtivo. Hoje sim, talvez no passado a gente não tivesse tantas ferramentas à disposição, mas hoje a gente está vivendo um bom momento. E hoje no Agrimimp, quais são as pesquisas que você destaca? Hoje a gente tem muito projeto com essa lagarta, que eu comentei, né, Spodoptera frugiperda, porque, como eu disse, ela não está só no milho, ela está em todas as culturas de importância econômica no Brasil hoje, e ela não vê porteira, ela não vê cerca, ela está em todos os lugares. Então a gente tem bastante projeto, a gente tem ali prospecção, inclusive, de novos agentes de controle biológico que ainda não estão à disposição do produtor. A gente já tem algumas pesquisas de agentes de controle biológico com potencial de ser utilizado. Isso é muito interessante. A mosca branca também a gente tem. E assim, dentro do Agrimip, dentro da Unesp, aqui na Fazenda Lajeado, a gente tem uma estrutura física com laboratórios e a gente mantém colônias desses insetos dentro dos laboratórios para a gente estudar. Hoje a gente mantém mais de 25 espécies de insetos, entre pragas e agentes de controle biológico, para desenvolver as pesquisas. Então, a lagarta, tem várias lagartas que a gente desenvolve, mosca branca, tem aí outros organismos como trips, que é uma outra categoria de insetos, e a gente também tem a manutenção desses agentes de controle biológico lá. Isso tudo desenvolvido por alunos, por técnicos da área, e a gente visa sempre desenvolver programas, porque uma coisa é a gente trabalhar somente dentro de laboratório e a gente vai evoluindo isso para um sistema mais ainda controlado, mas mais próximo do que o produtor tem. Então a gente tem casas de vegetação, a gente consegue fazer isso, e também no campo. Então a Agrimip hoje não tem pesquisa só dentro de laboratório, ali começa tudo, né? Ali é um ponto de partida para o entendimento, mas isso a gente chega para o produtor também. A gente tem aí como hoje acessar um grande número de produtores aqui da nossa região, mas a gente também vai muito para produtores num raio de 200 quilômetros a partir de Botucatu. A gente acessa muitos produtores aqui de Paranapanema, Campos de Olambra, que é um sistema totalmente diferenciado do nosso aqui em Botucatu, porque lá eles têm um sistema de irrigação via pivô central que proporciona para eles uma agricultura ainda mais intensiva, né? Porque eles, em função do investimento, eles nunca deixam o solo sem produção. Então eles têm ali um sistema intensivo. Lá os problemas com pragas, eles são intensificados, né? Nunca deixa de ter alimento para essas pragas. Então a gente tem esses projetos que a gente trabalha. Mas, respondendo a sua pergunta, um ponto que eu gostaria de divulgar aqui, o Agrimip, não só o Agrimip, mas o Departamento de Proteção Vegetal, a gente tem uma clínica fitossanitária. E a gente atende os produtores também. A gente vai aos produtores, mas os produtores também têm um canal aberto conosco. Se eles tiverem algum problema fitossanitário, não só com praga, mas com doenças, a gente consegue atender esse produtor e também auxiliar nesse processo aí de identificação do que está acontecendo nessa produção e também indicar aí um caminho para manejar. Então isso é aberto ao público, é um projeto de extensão que não só daí eu, pelo Agrimip, mas todos os professores do departamento trabalham de forma integrada para proporcionar aí, também essa transferência de conhecimento aos produtores. Que legal. Regiane Cristina de Oliveira, Departamento de Proteção Vegetal, engenheira agrônoma, muito obrigado pela sua presença aqui no primeiro jornal da Prever FM, né? Muita informação a gente recebeu hoje, né? É muito legal isso.
Se alguém tiver alguma dúvida, ou mesmo um pequeno produtor, um produtor que ouviu o nosso bate-papo e quiser entrar em contato, como é que ele pode fazer? Tem os canais do departamento, né? O Departamento de Proteção Vegetal ali da FCA, na Fazenda Lajeado. A gente, pelo Agrimip, tem as redes sociais, né? @agrimip.unesp. A gente fica realmente à disposição. A gente tem essa interlocução com o produtor de forma real e a gente fica à disposição se precisar de uma visita, se precisar receber aqui. A gente fica muito feliz de receber os produtores para tomar um café. Sempre tem um café quentinho ali no prédio. Eu acho que é o papel da universidade também. Muito obrigado, viu, Regiane? Obrigada a vocês.